Hum, Então, boa noite oficial a todos e a todas. E vamos aqui iniciando mais um Meet Sistêmico. Ó, chegando aí já a Aline Brasil. A aula de hoje, ela é a aula número 2, porque eu peguei o tema parentalização e fui dividindo, né? Então, na aula passada, eu falei sobre o próprio Instituto da Parentalização, sobre o próprio Instituto mesmo. E hoje eu estou trazendo já o viés da mediação, entendeu? Em famílias com crianças parentalizadas. Na próxima aula, nós vamos trabalhar com o adulto, aquela pessoa que viveu esse processo de parentalização na infância e na adolescência e agora, enquanto adulto, qual a influência, as repercussões disso na vida do adulto agora? E eu não sei se vai dar para fazer, mas eu estou com muita vontade de também fazer esse olhar entre alienação parental, teoria do apego e parentalização. A gente ter esse olhar que também a, a parentalização, ela vem muito de lealdades e do seu tipo de apego. Muitas vezes você assume o lugar do pai ou da mãe, vai para aquele lugar de eu vou cuidar de você, eu vou dar conta de você, eu resolvo tudo para você. Mas, na realidade, por trás ali, tem mais é uma dor, tem mais é um sentimento, está mais é procurando ser amado. Está se sentindo, assim como quem diz, o medo de ser abandonado. Como quem diz, se eu disser que eu vou cuidar da minha mãe, a minha mãe vai gostar de mim, não vai me abandonar, entendeu? Então, e outros tipos também, os outros tipos de apego, cada um ele propicia também um caminho para essa parentalização, para esse lugar do filho pequeno, menor, se dizer forte. Eu sou forte para cuidar do meu pai. Eu sou forte para dar conta do emocional da minha mãe. Entendeu? Aí a gente precisa ver o que está por trás disso, dessa fortaleza. Exatamente este medo da rejeição, do abandono. Aí você assume uma carga maior, como quem diz, para ter a garantia de que isso não vai acontecer com você, que está tudo bem. E, é claro, com relação à alienação parental, eu vejo assim, não é a mesma coisa, não são os mesmos institutos. Mas aquela criança que guarda lealdade e é parentalizada por um dos pais, é claro que isso é um caminho para alienação parental. Então, ainda vamos parar aí para ver, fazer essas reflexões, porque são dessas reflexões que nós podemos construir um caminho seguro para a mediação sistêmica. E aí você está olhando o quê? O sistema. Você não está olhando a criança. Você não tá, o mediador não é o salvador da criança, nem é o salvador do pai. Ele está cuidando do sistema. Então, ele está olhando que esses comportamentos, esse olhar, pode sim, uma criança que guarda lealdade já numa fase de parentalização, posteriormente pode se transformar numa alienação parental. Mas vamos deixar para
estudar um pouco mais adiante. Hoje vamos ficar só com mediação, um pouco da mediação e a criança, e depois vamos trabalhar uma mediação com perguntas reflexivas, que é para vocês já irem pegando o ritmo. Então, vamos lá. Pronto. Aí eu trouxe com esse título aqui, Filhos que cuidam, pais que se ausentam. Gostei desse título. O papel da mediação sistêmica na proteção da infância. Mas eu botei assim da infância, mas não podemos esquecer da proteção da infância e adolescência, né? Porque o adolescente também sofre o processo de parentalização. Então, eu querendo resumir o título, né? Então, a gente tem que observar um pouco isso. Eu trouxe aqui ainda um ou dois slides sobre o geral da parentalização, porque o aluno que estiver assistindo só essa aula não ficar sem saber do que é que a professora está falando. E então, a parentalização é um fenômeno relacional. Olha bem o quanto que ele é sistêmico, relacional, no qual uma criança ou adolescente, está aqui, eu chamei a atenção, assume funções e responsabilidades que deveriam pertencer aos adultos da família. Essa inversão geracional pode ser emocional, quando a criança se torna confidente ou cuidador emocional de um dos pais, aí emocional ou instrumental, quando realiza tarefas práticas, como cuidar dos irmãos, administrar a casa ou tomar decisões que não lhe cabem. Eu até publiquei no meu Instagram, um videozinho da mãe entregando a filha pequena, a filha, digamos, eu acho que de meses, ou um ano, para a filha de 11 anos tomar conta no horário que a menina deveria ir para a escola. E a menina, mãe, eu não posso ficar porque eu vou para a escola. É rapidinho, eu só vou fazer uma caminhada e volto. Quando ela voltou, a menina já tinha ido para a escola levando a bebê. Entendeu? Que ela é responsável, entendeu? E ela já vinha praticando esses cuidados, substituindo a mãe no cuidado à irmã, já em várias outras tarefas, entendeu? É essa pergunta que a gente tem que sempre ficar atento a fazer para ver se vem uma resposta, né? O porquê que ela se acha tão grande que vai dormir com o relógio para despertar para dar a mamadeira da neném de noite. Quer dizer, ela acorda e vai no berço dar. Pega a neném, leva para a escola, troca a fralda, porque a quem ela quer agradar. O que é que ela tem medo? Não se pergunta assim, não, viu, gente? Mas a gente chega a ter essa vontade de perguntar assim, você tem medo de quê? Se você não fizer isso, o que é que vai acontecer? Entendeu? Que é para chamar atenção assim, ó, você está fazendo uma tarefa que não é sua. Se você não fizer, e daí? Então, assim, isso aqui eu já li. Do ponto de vista sistêmico, a parentalização representa uma ruptura na organização funcional da família. Isso é uma coisa assim, muito importante. A hierarquia relacional, quer dizer, a hierarquia entre
pai e filho fica inversa. Você vê, é a filha que decide levar a irmãzinha para a escola. Já viu? A hierarquia relacional se desestabiliza. Os sistemas se confundem e as fronteiras entre papéis tornam-se difusas, quer dizer, emaranhadas. Então, Minucci, que é um estudioso psicoterapeuta estudioso da estrutura familiar, diz o seguinte: quando os limites não são claros, as funções parentais e filiais se entrelaçam de modo disfuncional, comprometendo a autonomia e o pertencimento saudável de cada membro. Eu acho que eu botei aqui uma figura que eu mesmo criei, viu, gente? Mas que dá para explicar aqui para vocês, que vocês vejam bem. A família é um sistema formado de subsistemas, né? O subsistema parental, o subsistema filial, conjugal, fraterno, lá se vai. As fronteiras, na realidade, são como se fossem esses círculos que eu botei aqui assim azul. Isso são as fronteiras, limitam o subsistema. Na hora que limita, a gente quer saber quem está dentro, né? Quem está dentro e como é que entra. Quem está dentro e como é que sai, né? Então, quem faz parte do subsistema parental? Os pais. Parental, os pais. Se for conjugal, os cônjuges. Fraterno, os irmãos. Então, na hora, esse ar que seca a minha garganta. Então, vocês vejam bem, na hora que o pai se ausenta daqui, ou a mãe, e o filho sai do subsistema fraterno e vai para o parental, você repare que, olha que tumulto, como é que tem um filho no subsistema parental que o lugar é do pai? E cadê o lugar dele no subsistema fraterno? Cadê ele sendo irmão? Ele não é irmão. Daí que se diz o seguinte, que o filho parental, ele é um filho cortado ao meio, porque ele nem pertence ao subsistema parental e que pede que exerça essas funções, e nem tampouco ele está no subsistema fraterno, porque ele vê os irmãos, ele tem ascendência sobre os irmãos. Então, ele, na realidade, não tem um lugar na família, ele está desestruturado. Quer dizer assim, uma pessoa com 19 anos, estou dando exemplo assim que eu ouvi os relatos, né? Uma pessoa com 19 anos que deixa a faculdade, não deixa de estudar durante o dia, vai trabalhar durante o dia para estudar à noite, para ganhar dinheiro, para ajudar nas despesas da casa e pagar a faculdade do irmão. Quer dizer, ele nem é pai e nem fica na função de irmão, nem de filho. Então, já viu o tumulto que causa no sistema parental? Então, quebra a hierarquia. Aquele que deveria ser cuidado vira cuidador. E o que deveria cuidar é cuidado. Então, vamos ver o papel da mediação nessa, como é que se diz? Nesse tumulto familiar. Então, a mediação sistêmica emerge como uma ferramenta potente e muito potente, vocês vão ver, de reorganização relacional. Porque a parentalização é um processo relacional, são relações, e a mediação sistêmica foca onde? Foca nas relações.
Então, por isso que é uma boa ferramenta para uma reorganização relacional dentro da família. Ao adotar uma escuta circular, inclusiva e afetiva, o mediador não se limita a negociar soluções pontuais, mas busca compreender os padrões interativos, os vínculos históricos, as narrativas que sustentam a dinâmica da parentalização, que só assim ele vai poder trabalhar. Seu olhar não está apenas nos conflitos aparentes, mas nas lealdades invisíveis, olha aí, e nos contratos emocionais não verbalizados. O que é esse contrato emocional não verbalizado? É exatamente: eu vou cuidar de você, eu vou tomar conta de você. Mãe, não se preocupe, eu cuido da neném, vá dormir, vá se distrair. Isso são contratos emocionais, assim, que ocorrem sem, sem haver qualquer diálogo. Simplesmente a pessoa assume a função, que mantém a criança ocupada num lugar que não lhe pertence. A mãe que tinha que dizer: não, você não pode ficar com a neném enquanto eu vou na rua. Você não tem idade para isso. Você não precisa assumir essa responsabilidade. Mas, por vários motivos, como que diz, ela entrega esse lugar. Então, a atuação do mediador sistêmico é, portanto, de cuidado e ressignificação. Ele convida os adultos à responsabilização afetiva e relacional. Tá vendo? Ele convida os adultos. O trabalho que vocês vão ver de perguntas é chamando o adulto para se responsabilizar de forma afetiva e relacional, fornecendo e reconhecendo o reconhecimento, favorecendo o reconhecimento da criança como sujeito em desenvolvimento e não como parte do sistema de compensação inconsciente. Já que eu não tenho meu marido, ou porque me separei, ou porque ele morreu, eu agora compenso a minha dor, descarrego a minha dor na minha filha mais velha, na minha filha caçula ou na do meio, aquela que tem alguma característica que se liga e que se vai para esse lugar de eu sou forte. Então, quando uma mãe, por exemplo, se apoia excessivamente no filho após um divórcio, atribuindo-lhe um papel de parceiro emocional, o mediador pode facilitar a reflexão sobre os impactos dessa expectativa e ajudar a construir novos arranjos mais saudáveis. Então, quando a gente for ver a mediação, aí a gente vai ver como que o mediador vai conduzindo para levar esses pais à reflexão e eles assumirem o seu lugar e liberar o filho dessa mochila que estão carregando, que isso é um peso. Então, a mediação oferece um espaço seguro para a validação das experiências de cada membro da família, especialmente da criança parentalizada, que muitas vezes carrega aí culpas, medos e confusões que não verbaliza por lealdade ou medo de perder o amor dos pais. Vocês já viram que fica por trás da pessoa assumir? É que nem também às vezes ocorre isso, que não tem esse nome de parentalização,
É o funcionário que, com medo de perder o emprego, se sobrecarrega de trabalho, quer mostrar muito serviço. O que é que está por trás disso? O medo de perder o emprego. Não é porque, como é que se diz assim, é natural, nem é normal. Ele está se sobrecarregando, entendeu? Está carregando um peso de um setor por medo. Então, a partir da escuta afetiva e do reconhecimento das dores silenciadas, o mediador promove um ambiente de restauração simbólica das funções parentais, permitindo que a criança volte ao seu lugar no sistema. Os pais, o sentido do acordo é que os pais precisam ocupar o seu lugar. Quais são as tarefas dos pais? Quais são as tarefas que são de adulto? Essas tarefas serão realizadas pelos pais ou cuidadores, arrumadores, não pela criança. Quais são as tarefas das crianças? Aí sim, vamos relacionar. Tem até uma dinâmica assim, eu trouxe até ela, que a gente pode usar na mediação, né? O que é tarefa de adulto, o que é tarefa de criança, o que é tarefa que é compartilhada. Vamos aqui botar numa folha de papel ou num quadro em branco, entendeu? E daí eles começarem a ver que tarefa que é de adulto está na mão da criança. Vamos separar aqui a cuidar, dar banho e botar para dormir o irmãozinho. Não é tarefa de criança. Oi, como é que ela está fazendo? Então, é uma dinâmica assim, prática, leve e que também, além de levar reflexão, quebra um pouco aquele rigor de você estar numa mediação, discutindo alguma coisa, brigando por um divórcio, por um pai ausente, porque é uma coisa assim que a gente diz, não para fazer aqui, entendeu? Eu trouxe aqui esses 3 papéis para vocês escreverem aqui. Ó. Escreva aqui, ó, no papel 1, o que é tarefa de adulto, no 2, no 3. Toda mediação não já fica mesmo, o blocozinho em cima da mesa? Então, é naquele bloco mesmo, escreve ali. E aí eles vão se dar de frente com as tarefas deles na mão da criança. É simples essa dinâmica, essa intervenção na realidade. É importante lembrar que a parentalização raramente é resultado de má intenção. A parentalização comumente ela é inconsciente. A pessoa vai, porque eu estou doente, eu estou com dor de cabeça, ou dê banho no seu irmãozinho porque eu estou com dor de cabeça, amanhã é porque esquente a comida porque eu não estou aguentando levantar, é porque eu estou depressiva, e nisso vai, e a pessoa vai assumindo esse lugar, mas não que tenha uma má intenção, muito raramente. Na maioria dos casos, ela é fruto de contextos de fragilidade emocional, de perdas, separações conflituosas ou ausências estruturais. Assim, o papel do mediador não é julgar, mas compreender, acolher e favorecer novas possibilidades relacionais. Quer dizer, lembre-se que os pais, eles estão nessa fragilidade emocional. A gente não está aqui procurando culpado, o pai é culpado. Ele não tem má intenção, ele está sofrendo. Ele está numa perda, numa fragilidade emocional e numa perda, teve processos de perda. Então, ele está desdeixando dos cuidados dele. Então, o mediador tem que ter também muito cuidado nessa hora para não sair achando, você não está vendo que a criança não pode com isso?
aquela pessoa também não está podendo nem com ela própria, quanto mais. Então, a gente tem que ir com cuidado. Assim, o papel do mediador não é julgar, mas compreender, acolher e favorecer novas possibilidades relacionais. O mediador sistêmico atua como um facilitador da mudança. Não é facilitador de acordo, não. Facilitador da mudança. Porque se não tiver essa mudança, que acordo que vai ter? Se a pessoa não compreender o que está ocorrendo com o sistema, não vai poder mudar. Facilitador da mudança, como catalisador da autorreflexão e da coautoria de novos significados, novas perspectivas dentro do sistema familiar. Você já viu como é bonito esse lugar do mediador, facilitador da mudança, para que se tenha uma composição dentro de um processo desse, é preciso que cada um mude e compreenda agora primeiro compreenda o que está ocorrendo com o sistema. E segundo, entenda que é preciso intervir no sistema, levando a autorreflexão e a coautoria de novos significados. Como quem diz, o que é novos significados? Não, essa criança não pode ficar neste lugar. O lugar dela é estudando, é na escola, é brincando, é lendo. Então, tem que compreender, porque senão a mediação vai por água abaixo. E então, a mediação sistêmica e a parentalização estão interligadas quando se trata de resolver conflitos e restaurar o equilíbrio nas relações familiares. Então, vocês já viram o papel e a importância da mediação nesse caso, porque isso não é uma decisão judicial. É preciso que o outro primeiro compreenda para tirar a criança daquele lugar. E também procure ajuda para si próprio. Não esqueçam disso. A mãe está na depressão, ela tem que procurar ajuda. Ajuda de outro adulto, a outro adulto, para que ela possa vir a liberar a filha ou filho desse lugar. A parentalização pode estar subjacente ao conflito trazido para a mediação, especialmente em casos em que o desequilíbrio de papéis e responsabilidades dentro da família contribuiu para o conflito. Quer dizer, nem sempre vai chegar para você um caso já com esse nome. Chega o pai, é porque eu estou usando meu filho, está trabalhando. Chega o filho, eu sou filho, tenho 15 anos, meu pai está me obrigando a trabalhar para ajudar em casa. O conflito não chega assim. Ele chega por um outro caminho, muitas vezes até, como eu já peguei, o conflito veio do filho que estava sendo parentalizado começar a brigar com os irmãos, com o pai, com a mãe, entendeu? Não está mais bem de saúde mental. Então, procura a mediação ou a terapia para resolver esse problema, como quem diz assim, esse mau comportamento da criança. Quando a gente vai ver que por baixo a criança está tendo este comportamento em face da parentalização, que ela não está dando conta. Então, a mediação sistêmica, ao reconhecer a complexidade dos vínculos familiares. Eu sublinhei bem ali a complexidade, que vocês lembram que nós trabalhamos com a complexidade dos vínculos, que vem de lá da teoria geral dos sistemas,
que vem da cibernética de primeira ordem. Então, quando a gente vê essas palavras, que são palavras que vêm de nossas teorias, eu agora vou dar para estar alertando vocês disso. A, a complexidade dos vínculos familiares e ao intervir com sensibilidade nas distorções de papéis, contribui para restabelecer a hierarquia funcional. Olha a palavra aqui, hierarquia funcional. Não estava fora da ordem? O mediador vai trabalhar para colocar na ordem. Proteger a infância e promover relações mais equitativas, respeitosas e transformadoras. Então, proteger a infância é porque, na hora que se dá o equilíbrio da hierarquia funcional, a criança vai para o lugar dela e o adulto assumir a responsabilidade que é sua. Aí vamos ver aqui um pouquinho, acho que eu trouxe pouca coisa, da postura do mediador. Quando ele está em alguns casos, porque como eu trouxe o exemplo, é bom que vocês vejam alguma postura para não ficar muito solto na cabeça de vocês. Então, ao lidar com casos de separação ou divórcio, os mediadores familiares podem se deparar com situações em que uma das crianças está assumindo o papel de cuidador dos pais. Então, é fundamental que o mediador esteja atento a alguns indicadores, como a criança expressando preocupações excessivas com os pais, é um indicador de parentalização, assumindo responsabilidades além de sua idade, a pessoa de 13 anos. Ah, hoje reunião da escola, do irmão de 5, 6 anos. Aí pega o filho de 13, de 12 anos, vá para a reunião. Veja lá o que é que a professora quer. Leve o menino na escola e vá buscar. Entendeu? Ele está precisando ainda que alguém tome conta dele na rua. Apresenta dificuldade em brincar e se divertir, que ele está sempre ocupado. É excessivamente responsável e cuidadosa. Tem dificuldade em expressar seus próprios sentimentos. Olha aí, sempre os sentimentos nos trazendo. Se vocês forem olhar, se a gente fosse realmente assim, trabalhar com excelência em uma mediação sistêmica, a primeira coisa que a gente tinha que já estar de olho nos sentimentos. Por isso que eu escrevi sobre os sentimentos na mediação, mas não com esse título. Eu dei lá um outro título, um título grande e danado. Nem eu mesmo lembro o título que eu dei ao artigo, sabia? E tem medo de deixar os pais sozinhos. Uma coisa, gente, é um cuidado, assim como a gente diz assim, natural, espontâneo. Ah, o bebê, a criança, o irmãozinho está chorando. O irmão maior, levantar, procurar brincar, entendeu? Ah, dar um doce. Você está com medo. Isso é uma coisa, eu não estou falando disso, eu estou falando de obrigação. Aquela obrigação, como que eu postei, onde a mãe diz: fique com ela aí, que eu vou caminhar. Na volta, te levo para a escola. Mas eu não posso, porque ela tinha qualquer atividade na escola, que tinha que estar lá na escola, o ônibus ia passar, não sei o quê. Fique, daqui a pouco eu volto. Quer dizer, ficou a menina com a criança no braço e a mãe sai para caminhar. Isso é diferente da mãe estar ali nos afazeres dela e vir o irmãozinho dar o apoio. Não é disso que eu estou falando. Eu até achei tão engraçado, eu vi no Instagram, uma criancinha de 2 anos.
não sabia nem falar direito. É escuro, ele estava chamando de curo, tacuro, tacuro. Faltou energia elétrica. Eu achei assim interessante. A criança de. É uma média de 2 anos, ainda assim, de fralda, veio assim de lá, estava tudo assim escuro, né? Chegou no bisavô, vô, tá com medo, tá com medo, tá com medo. Não tenha medo, eu tô aqui. Aí abraçou o avô. Quer dizer, o avô, tão idoso já, que nem a boca abriu para dizer nada. Mas eu achei assim tão lindo. Isso é uma coisa, você vê que é espontâneo, ninguém disse. Fique aí sentado cuidando de seu avô. Ele viu faltar energia elétrica, lembrou do vô, essas alturas, dentro do sistema familiar. Ele já reconhece a dependência que o avô tem, né? Que não levanta, não se cuida, todo mundo que cuida dele. Ele saiu correndo para perguntar se o avô estava com medo. Eu acho que era a bisa. Pela idade do senhor, era como se fosse um bisavô. Isso não tem nada a ver. Isso aí é normal, é até bonito. Pronto, outra postura. Em caso de configurar uma situação de parentalização durante a mediação, o mediador deve explicar à criança de forma clara e precisa, com uma linguagem adaptada à sua idade, que ela não é responsável pelos problemas dos adultos e que existem outras pessoas que podem ajudá-los. Mas eu coloquei isso aqui, mas não esqueçam que criança na mediação tem todo um protocolo. É só se ela estiver, entendeu? Mas é todo um protocolo, autorização dos pais, reuniões antes da criança, só com os pais. E também a gente sempre procura ver assim, como é que a gente vai conduzir? Isso já é combinado com os pais, se os pais vão estar presentes, se os pais vão estar ausentes. Tudo é muito combinado para uma criança estar na mediação. Permitir que a criança participe da mediação, mas garantindo que ela não se sinta pressionada a tomar decisões sobre os adultos. Isso é também um acordo feito com os pais, que os pais não fiquem na hora usando a própria criança dentro da mediação. A decisão de envolver a criança na mediação, olha aí, deve ser tomada com cautela, sempre priorizando o seu bem-estar emocional. E se for muito necessário. Não, eu até eu fiz um mini curso sobre criança na mediação. Eu vou até voltar a pegar ele de novo, uma hora dessa, que eu agora estou trabalhando com os mini cursos. Em caso de se configurar uma situação de parentalização, bom, é só continuidade. Se necessário, encaminhar a criança para acompanhamento psicológico. E sempre é bom, quando a gente ouve criança, ter um acompanhamento ou de um terapeuta, ou de um psicólogo, ou de um assistente social para a criança. Garantir que a criança não seja exposta a situações de conflito ou pressão emocional durante o procedimento da mediação. Ela não pode ir para um lugar, acha, meu Deus do céu, eu tenho que decidir. Ela não tem que decidir nada. O mediador deve ser capaz de identificar e neutralizar desequilíbrios de poder entre os pais, evitando que a criança continue a ser utilizada como instrumento de manipulação. Então, vocês já viram o quanto que se trabalha, o quanto o mediador trabalha quando nós encontramos casos de parentalização,
Porque muitas vezes os pais, por mais que você vá conduzindo e falando, mas é como quem diz, mas é normal qual é o problema dele ajudar em casa? Não vê o dano emocional que é isso quando adulto. Não vê. Então, alguns benefícios, né? A mediação familiar pode ser uma ferramenta valiosa para abordar a parentalização, porque auxilia os pais a compreender que a criança não deve ser responsabilizada por seus problemas, facilitando a comunicação entre os pais, de forma que possam discutir suas diferenças de forma construtiva. Olha aqui que quem fez o curso de divórcio comigo, olha, elaborando um plano de parentalidade detalhado que estabeleça as responsabilidades de cada um dos pais em relação à criança, incluindo questões relacionadas à educação, saúde e o bem-estar emocional. Quer dizer, quando nós encontramos esse caso, uma boa saída, um bom encaminhamento é elaborar o plano de parentalidade. Porque nessa hora vai o quê? Se atribuir funções que são de criança a criança e que são de adulto ao adulto. Então, isso é muito bom. A mediação pode ser usada para ajudar a família, olha aí, a redefinir os papéis, restituindo aos pais a responsabilidade pelas funções parentais. Quer dizer, tirar a criança do papel de adulto e entregar aos pais, permitindo que a criança retome seu papel adequado dentro da família. Esse processo pode incluir acordos sobre a divisão de tarefas, limites claros e o apoio necessário para que os pais possam reassumir suas funções. Quando eu boto aqui esse apoio necessário, é que se o pai está precisando de apoio, ele procura um psicólogo, procure conselheiros, entendeu? Ele tem que procurar apoio para ele para assumir suas funções e não delegar suas funções. E então, a parentalização é como uma mochila invisível. Olha, eu adorei essa dinâmica. É uma dinâmica tão bonita, mas ela só é boa de fazer no presencial. O dia que eu der falar no presencial, eu vou fazer essa dinâmica. As crianças podem até tentar carregar, mas esse peso não é delas. Nosso papel, como profissionais, é ajudar as famílias a reconhecer essa carga e a devolvê-las aos ombros certos, que é os ombros dos adultos, os ombros dos pais. Ah, já vem aqui, deixa eu ver se alguém quer fazer aqui alguma pergunta. Gente, alguma pergunta? Então, posso prosseguir? Quando nada, a gente não termina. Ó, professora, E aí? é, Pronto. Boa noite, Carla. Diga. Fale, Magda. exatamente naquela hora surgiu aqui a dúvida e a senhora respondeu aí. Porque, em verdade, a gente não está na mesa de mediação com essas crianças, não é isso? É o que a Não. gente está apreendendo da escuta, né? Sobre como É, é da a dinâmica. narrativa deles, do comportamento, falando dos filhos que estão rebeldes, eles que chegam dizendo, o pai, digamos, está numa sessão de divórcio, o pai chega dizendo que o filho não está falando com ele, entendeu? A mãe diz que ele está sendo grosseiro, que briga com os irmãos,
Aí a gente vai ver o que está por trás. É exatamente assim. Então, vamos lá. Então, eu trouxe aqui, vocês não tomem aqui, como dizer assim, ó, é uma coisa certa, taxativa. Você sabe que mediação não é assim. A cada pergunta, um mediando vai responder diferente do outro. Aqui é só para vocês começarem a ter a noção de ver o desenvolver dela, de uma mediação sistêmica, e no momento que a gente quiser fazer um simulado, vocês terem essa noção, não fazer um simulado solto, como já ocorreu comigo mesmo, e eu deixei de fazer simulado. Então, mas agora vocês já estão já bem adiantados, né? Já está todo mundo aqui sistêmico. Então, eu aí trouxe essa mediação daí, que eu vou apresentar, foi conduzida toda por perguntas, mas cabia algumas intervenções. E eu até trouxe algumas intervenções para vocês verem. Mas se não tivesse a intervenção, não tinha nada demais. Aí o que é que a gente diz é o mediador. Se ele faz uma intervenção, ele ganha por um caminho, né? Nós não somos o catalisador, não somos nós que mostramos o caminho. Então, eu vou perguntar isso, porque aí vai para isso, eu estou seguindo um caminho. Eu vou fazer uma intervenção, a intervenção pode te levar para outro lugar. Não que esteja nada errado. De errado não tem nada. São os caminhos normais. Então, vamos lá, que é para não demorar muito. E dá tempo de ler a. Então, aqui. Pronto. A apresentação do caso. Se vocês quiserem anotar alguma coisa. A família. A família do caso que vamos trabalhar. A mãe, Carla, 38 anos, professora. Pai, Marcelo, 40 anos, comerciante. Filha, Júlia, 13 anos, estudante. Aí eu fiz logo uma observação aqui, olha. Júlia não está presente nesta sessão. Já está a observação. E os irmãos gêmeos de 6 anos. Pronto. Qual é o contexto? Porque eu não ia aqui contar a história toda, porque senão aí não podia ser nem em slide, a gente já teria que pegar o papel. Então, após a separação do casal há 2 anos, quer dizer, já tem 2 anos de separado, Júlia, que é a filha, passou a ser confidente da mãe e responsável por cuidar dos irmãos menores, os gêmeos de 6 anos. O pai tem visitas esporádicas e sente que a filha está hostil com ele. A mãe está sobrecarregada e diz que Júlia é sua melhor amiga. A filha apresenta sintomas de ansiedade e recusa-se a passar finais de semana com o pai. Essa é a narrativa, quer dizer, resumida, né? Só para dar a ideia, está tudo aí resumido. Então, vamos ver. Então, abertura da sessão, né? Essa abertura da sessão, vocês já sabem que cada uma pessoa faz de uma maneira. O importante é seguir alguns itens, não é isso? Que devem ser conversados, avisados logo no que a gente chama naquela abertura, né? Mas como todo mundo já tem
pode ter reuniões individuais, agressões, isso e aquilo, vocês todos já têm. Eu me limitei ao mínimo possível na abertura, que é exatamente, senão ia ficar muito grande. Então, boa tarde, aqui é a mediador falando, a mediadora, é uma mulher, mediadora, sou eu. Boa tarde, Carla, Marcelo, sejam bem-vindos. Este é um espaço de escuta e diálogo, onde buscamos compreender o que está acontecendo na relação de vocês com sua família, com sua filha Júlia. Aqui não há julgamentos, apenas a intenção de reorganizar o sistema familiar com mais equilíbrio. Mas, além disso, você sabe que tem alguns daqueles itens do termo de abertura que nós sempre dizemos, né? Com relação a crime, com relação à ética, com relação ao comportamento. Então, mas não precisa dizer aqui. Então, nós vamos ver aqui um comentário, que algumas coisas eu botei o comentário. A mediadora estabelece o enquadramento da sessão, quer dizer, reforçando o caráter não adversarial da mediação e criando um ambiente de segurança emocional. Como ela diz aqui, ó, não há julgamentos, apenas a intenção de reorganizar o sistema familiar com mais equilíbrio. Quer dizer, depois que ela falou aqueles itens todos, ela encerrou assim. Agora aqui nós vamos ver, deixa eu ver que fase é essa. Perguntas sistêmicas para a mediação. Eu trouxe aqui algumas perguntas. Nesse caso, que é para parentalização, se fosse outro caso, seriam outras, né, gente? E pode ser também outras perguntas. Então, nessa fase aqui, a fase de abertura e apresentação do caso. Que perguntas fazemos nessa fase de abertura e apresentação do caso? Qual o objetivo dessas perguntas? Cai, aqui está o objetivo: estabelecer vínculo, construir contexto e favorecer narrativas circulares. Então, nessa primeira fase de abertura e apresentação do caso, nós poderíamos fazer as seguintes perguntas. Aqui está. O que motivou vocês a procurarem a mediação neste momento? Como cada um percebe as mudanças ocorridas na família após a separação? Quer dizer, quais foram as outras mudanças? Que mudanças são essas? Quem mais na família percebe que a Júlia tem assumido um papel diferente? Se alguém de fora observasse a dinâmica de vocês em casa, o que acharia curioso ou fora do comum? Você está vendo com as perguntas como estão sendo? Levando eles a refletir. Como é a minha dinâmica? Meu Deus, como é que os outros de fora estão vendo esse nosso comportamento? Então, se a Júlia estivesse aqui, o que você acha que ela diria sobre a função que ocupa na casa? Aí vocês viram que foram todas as perguntas em busca de chegar no tema. Perceberam? Então, aqui vamos no desenvolvimento, entrando na mediação, desenvolvimento da mediação. Então, a mediadora pergunta: gostaria de agradecer por estarem aqui. Este é um espaço seguro para escuta mútua. De novo, ela reforçando isso, né? Vamos começar entendendo o que motivou vocês à busca da mediação. Tá vendo a primeira pergunta? Ela estava já lá na frente. Então, Carla, a mãe, fala: eu amo meus filhos, mas estou exausta.
Júlia tem me ajudado com tudo em casa. Olha, Júlia tem me ajudado com tudo em casa. Ela é muito madura para a idade, muito madura para a idade. Sempre foi. Só que agora está agressiva comigo e com os irmãos. Isso aqui é o resumo, viu, gente? O pai. Eu mal consigo conversar com Júlia. Quando ligo, ela responde com frieza. Parece que já é adulta, como se eu fosse um estranho. Então a mediadora pergunta: Marcelo, você poderia descrever como percebe o relacionamento com Júlia antes e depois da separação? Quer dizer, me diga como é que ela era antes e como é que ela está agora, né? Antes, ela era carinhosa. Depois que fui embora, senti que ela se afastou. Tentei compensar com presentes, mas ela rejeitou. Até aí, vocês estão entendendo caminhar? Como é um resumo, eu não usei aquelas perguntas todas que eu botei na frente, mas eu coloquei para que vocês estivessem começando agora já a ficar observando e aprendendo. Ah, e ocorreu alguma coisa no porteiro, na casa de Magda, entendeu? E vocês já irem agora trabalhando e começando a girar a ficha para perguntas reflexivas e reflexivas dentro do tema. Não é reflexiva solta, dentro do tema. Você viu que todas foram feitas dentro do tema. Então, vamos seguindo. Aí ela rejeita. Então, a gente agora, ali a gente estava iniciando, né? Desenvolvendo a narrativa, não foi isso? Agora, aí vem uma segunda fase, tá vendo aqui? Fase de exploração da dinâmica de parentalização. Agora, as perguntas já é para levar os pais a compreenderem o que é que está ocorrendo com a família. Não é isso? Aí, objetivo: identificar padrões, inversões de papéis, lealdades invisíveis, emoções ocultas, estilos de apego e outras coisas mais. Levar os pais agora a compreender é, o que é que está ocorrendo com a família. Então, aí vem aqui a pergunta. Aí já são outros tipos de perguntas, já estamos na fase 2. A fase 1 foi a narrativa e o desenvolvimento da narrativa. A fase 2, levar os pais a compreender o que está ocorrendo com o sistema. Porque não sou eu que vou dizer, acabou isso, eu já sei o que é isso. Isso é parasita. Não, não sou eu que vou dizer. São exatamente eles que vão ter que compreender. Então, como vocês definiriam o papel de Júlia hoje dentro da família? Qual é o papel dela dentro da família? Já viu que já vai conduzindo para. Pela resposta dele, eles vão ver o ela está assumindo o meu papel. Em que momentos você sente que ela deixa de ser filha para ser sua parceira ou sua ajudante? A mãe não disse que ela era uma parceira, que ela era uma amiga? Então, agora vamos mostrar a ela o que está ocorrendo. O que acontece com os gêmeos quando Júlia está presente e quando ela não está?
Quem fica com os gêmeos? Quem toma conta dos gêmeos? Como você se sentiu da primeira vez que ela assumiu alguma responsabilidade de adulto? O que você acredita que Júlia está tentando proteger? Olha aí para a pergunta, quando cuida tanto da casa e dos irmãos. Ela quer proteger quem? O quê? De onde você acha que ela aprendeu que precisava ser forte para cuidar dos irmãos e da mãe e da casa? Como seria se vocês conseguissem redistribuir essas funções entre os adultos da família? Vocês já viram que essa segunda fase foi só perguntas para que eu coloquei fase 2 aqui, ó, exploração da dinâmica de parentalização na família. Já viram que todas as perguntas conduzem aos pais, nas respostas dele aí, é ver o que está ocorrendo com o sistema. Então, aí o que é que a mediadora vai dizer? Deixa eu ver o que faz aí. Ainda é. Agora é. Ali eu botei várias perguntas, mas aqui eu acho que eu só usei duas. Pois, só usei duas. A mediadora. Carla, você percebe que você vê em Júlia uma parceira? Não, Carla, percebo que você vê em Júlia uma parceira. Poderia compartilhar o que sente ao dizer que ela é sua melhor amiga? Entendeu? Aí, Carla, já emocionada, é verdade. Me sinto muito sozinha. Júlia é quem me ouve, me entende. Às vezes esqueço que ela é só uma criança. E a mediadora propõe uma reflexão. Na tentativa de enfrentar a dor da separação, pode ter se criado uma inversão de papéis. Júlia está assumindo um lugar de adulto quando deveria ser cuidada e não cuidadora. Porque ela disse assim, olha, às vezes esqueço que ela só é uma criança. Aí, essa reflexão. E Marcelo, refletindo sobre já o que estava sendo dito na mesa, então falou: eu não sabia que estava tão pesado para ela. Talvez eu tenha me afastado por achar que ela estava bem. Ela tomando as rédeas de tudo, todo mundo achando, tá tudo ótimo, maravilhoso. Então, volta para a mediadora. Vamos pensar juntos. Como podemos devolver a Júlia o seu lugar de filha sem que ela perca a segurança afetiva de vocês? Olha aí, sendo dito assim, quase que com todas as letras, que na realidade ela tinha medo de perder o amor dos pais. Aí, sem que perca a segurança afetiva de vocês. Então, aqui tem um comentáriozinho sobre esse pedaço da mediação. Carla naturaliza a parentalização, sempre foi madura, e Marcelo apresenta distanciamento afetivo. Ambos revelam pistas de inversão relacional, mas ainda sem nomear, sem tomar consciência disso. Então, agora aí, vem outra terceira fase, aí. Fase de ressignificação e reconstrução de novas perspectivas. Gente, cada fase dessa não significa que seja um slide desse, não, viu? Isso aqui é só um exemplo bem resumido. Então, a terceira fase de ressignificação e construção
de novas perspectivas. Então, qual é o objetivo dessa fase? Promover deslocamento de perspectiva, reconfigurar vínculos e ampliar repertórios. Você veja bem, antes a gente mostrou o que era para o que eles estavam fazendo. Agora que eles já sabem, agora vamos criar, vamos ressignificar isso. Então, são outros tipos de pergunta. Aí lá se vão as perguntas. Como seria se Júlia pudesse voltar a ser apenas uma adolescente? Que mudanças vocês percebem que seriam necessárias para isso acontecer? Isso tudo são perguntas já para que eles venham buscando estratégias de solução, não é isso que chama a co-construção. Que recursos cada um de vocês já tem ou pode desenvolver para ajudar a Júlia a se sentir filha novamente? Aí, como vocês podem se apoiar mutuamente para reorganizar os papéis parentais? Como é que vocês podem um dar apoio ao outro e reorganizar esses papéis? O que é do pai ficar com o pai, o que é da mãe ficar com a mãe, o que é da criança ficar com a criança? O que vocês gostariam que os filhos lembrassem da família daqui a 10 anos? Quer dizer, quando nós pegamos adultos que foram parentalizados, é a primeira coisa que eles dizem. Não, quando meu pai saiu, quando meu pai se separou, eu foi trabalhar para ajudar em casa. É a lembrança que eles têm. Mãe, vai dormir, João. Vou dar conversando, mulher. Vai tomar remédio para dormir. Se pudessem escrever uma nova história familiar, o que manteriam e o que mudariam para eles começarem a ver como era e agora para onde vão? Eu estou nesse lugar, eu quero ficar desse. Se eu quisesse ficar dessa forma, não tinha procurado uma mediação, né? Para onde eu vou? Mãe, vai dormir, deixa acesa. Vai dormir, vá. Ave Maria. Conversa mais do que tudo. Pronto. Então, vocês estão acompanhando direitinho? Estão acompanhando? Quer dizer, cada fase eu trouxe um bloco de perguntas que, se fosse vocês que fossem fazer a pergunta, poderiam fazer outras perguntas, agora dentro do tema, não tem que copiar, não tem que ser cópia minha, não, entendeu? Ou perguntaria de outra maneira, mas dentro do tema e dentro da fase. A gente viu a fase de abertura, a fase da narrativa, a fase de ressignificação. Cada uma tem uma fase, cada fase tem suas perguntas. Então, vamos ver. Então, aqui, vamos aí, na fase de ressignificação, porque ali foram as perguntas que eu coloquei, perguntas várias, né? Para vocês verem quantas perguntas podem ser feitas, ou até mais. E pode ser feita intervenções sistêmicas também. Mas de cada uma fase, eu resumi só um slide. Então, a mediadora. Carla, você poderia me contar um pouco mais sobre essa parceria com a Júlia? Em que momentos você mais sente que ela está assumindo funções que seriam suas? Olha bem como ela já está chegando ali, bem perto. Ela é minha melhor amiga, me ouve e me consola. Eu sei que é muito para uma menina, mas não tenho ninguém mais. Aí veio E Marcelo
Ela pergunta ao Marcelo: como você percebe essa função que Júlia ocupa ao lado da mãe? Que você vê que a mãe confirmou, não procurou solução. Aí Marcelo diz: eu achava que ela estava bem, mas agora percebo que talvez eu tenha me ausentado mais do que devia, como se ela não precisasse mais de mim. Ela estava tão forte, tão adulta, que Deus já estava deixando tudo por conta dela, cada qual vivendo sua vida. Então a mediadora diz: vocês percebem que Júlia está tentando manter o sistema funcionando como se fosse adulta? Quer dizer, ela que cuidava da mãe, dos irmãos, da casa. E eu acho que é só 13 anos, né? Parece que ela tem. Então, a mediadora faz essa pergunta reflexiva. Vocês percebem que ela que está tentando manter o sistema funcionando? E aqui embaixo tem um comentáriozinho. A mediadora atua como espelho, devolvendo as narrativas com outra perspectiva. Ela disse não ter mais ninguém, fica por isso mesmo. A mediadora devolve com uma outra perspectiva. Ela introduz a ideia de parentalização sem impor o conceito técnico, favorecendo a autodescoberta dos pais. Que não cabe a nós ficar dizendo é, é isso ou é aquilo. Cada qual tem que descobrir o que é que está ocorrendo com o seu sistema. Nós somos só o quê? Facilitadores e catalisadores. Então, aqui, a fase de ressignificação e co-construção ainda. Então, a mediadora diz: vamos imaginar que Júlia pudesse voltar a ser só filha. O que precisaria acontecer para que ela se sentisse segura neste lugar? Quer dizer, já está começando aqui essa pergunta já exige uma resposta de estratégia, né? De acordo. Uma estratégia. O que é que eu vou fazer? Para cada qual dizer assim, o que é que eu posso fazer para que Júlia volte a ser sua filha e saia daquele lugar que ela botou, mas eu só tenho ela. Como é que eu tiro daquele lugar para trazer a menina para ser sua filha? O que precisaria acontecer para que ela se sentisse? Então, Carla diz: eu teria que deixar de desabafar com ela e talvez buscar ajuda para mim. Olha aqui no slide anterior, nessa mesma fase, ela estava dizendo que ela só tinha ela. Agora, olha, ela já encontrou um caminho. Eu não vou, eu deixo de desabafar com ela e vou procurar uma ajuda. Que ela estava se montando a tal da mochila nas costas da menina. E o Marcelo disse: eu teria que me reaproximar, não como visitante, mas como pai presente. Quer dizer, os dois estão começando, vocês já viram, a se organizar para daí surgir um acordo, um caminho, uma solução, uma co-construção de uma nova realidade, que é a realidade da agora é mãe e pai fora de seus papéis e Júlia assumindo a casa. Qual é a nova realidade? É Júlia voltar para o lugar de ser criança. Então, a mediadora. E como vocês acham que ela se sentiria se percebesse que vocês estão se reorganizando para cuidar dela? Olha aí, quer dizer assim, eles estão começando a tomar posturas para cuidar da filha, que é o dever deles. E ela ainda pergunta, né, outra reflexão, como é que eles viam isso?
Aí, aqui tem um comentáriozinho da tela. A mediadora trabalha com hipóteses circulares e cenários futuros. Ao usar imagens e projeções, imagine-se, como usou em cima, como seria, abre espaço para mudança narrativa e relacional. Quer dizer, a mediadora começou a usar palavras dando sentido de um novo chegando, né? Agora, fase de encaminhamentos e acordo. Agora já está, como quem diz, eles já têm a estratégia, já tem na cabeça o que deve fazer. Agora vamos ver como é que vai fazer. Eles, no slide anterior, sim, o que é que eu devo fazer? Eu devo fazer isso. Agora, como eu vou fazer? Está agora aqui. Então, fase de encaminhamentos e acordos, objetivo, construir compromissos realistas e corresponsáveis. Quer dizer, dar responsabilidade dos dois e não de um só. Então, que perguntas que nós, mediadores, podemos fazer nesta fase, dentro desse contexto, né? Qual seria um pequeno passo possível que cada um pode dar nos próximos dias? Não é chegar já dizendo, acabou, você agora não vai fazer mais nada, eu vou fazer tudo. Que até a menina não vai entender, ainda vai dizer o quê? Pronto, meu pai não gosta mais de mim, tanto que não quer nem que eu cuide de meus irmãos. Quer dizer, a situação iria potencializar. Então, por isso tem que ter cuidado com as perguntas. Como vocês saberão que as mudanças estão surtindo efeito? Porque se não são mudanças bruscas, são, como ela botou aqui, ó, pequenos passos possíveis para que cada um possa dar nesses dias. Como é que ele vai saber que está surtindo efeito ela levar 2 dias sem se queixar? Ela pegar 2 dias e tomar conta dos meninos. Como seria isso também para a Júlia? Como é que a Júlia vai se sentir? Quem pode ajudar vocês nesse processo fora da mediação? Que a mediação não é ininterrupta. Então, como gostariam que fosse o próximo encontro com Júlia e o que pode ser feito para isso acontecer? Aqui ela está sugestionando poder fazer um encontro dos três e como poderia ser feito. E como poderia ser feito. Porque vocês não esqueçam que a Júlia está precisando de cuidado, né? Porque ela não pode estar em nenhuma função achando que está agradando, dando o máximo dela, e chegar de uma hora para outra, não toque, não pegue mais nada, não faça mais nada. Precisa de terapia, o mediador está dizendo como gostaríamos que fosse o próximo encontro, se ela quisesse vir, como seria isso? Se cada um tivesse que nomear uma esperança para a família, qual seria? Isso sempre a gente trabalha, como quem diz o seguinte, dando, tipo, você está dando um gás, entendeu? Como será a minha família daqui para frente? Digamos, a família unida? A família organizada? Aí, a família que saiu do buraco? A família que está enxergando? Que a depender do que disser, nós mediadores podemos trabalhar essa metáfora, entendeu? Aí a gente vai trabalhar a própria metáfora que eles trouxerem. Então, essa fase aqui, deixa eu dar... ainda estou na mesma fase. Então, a mediadora pergunta: que pequenos passos vocês poderiam dar nos próximos dias para começar essa reorganização da família?
Ainda acrescenta, nada grande, apenas algo simbólico. Não é chegando, destruindo com tudo. Vamos começar a reorganizar a família. Aí Carla diz: vou procurar um terapeuta e quero conversar com Júlia, mas como mãe, não como amiga. Já viu que deu passo? Marcelo, vou convidar a Júlia para fazermos algo que ela gostava, tipo assistir um filme ou andar de bicicleta, sem forçar a conversa, só estar junto. Quer dizer, cada um se propôs a dar um passo no sentido de agora eu vou assistir o filme, então a mãe vai tomar conta dos gêmeos, porque ela vai o quê? Assistir o filme com o pai. Aí sai dessa responsabilidade sem ser gritando, não toque nos meninos, né? Então a mediadora diz: perfeito, podemos acompanhar esses movimentos em uma próxima sessão, se vocês quiserem. Quer dizer, se vocês quiserem retornar, entendeu? Para ir para um outro passo, como ela falou, podendo também trazer Júlia, ou não trazendo, mais um outro passo. E o comentário dessa tela é: a mediadora evita promessas idealizadas e valoriza as pequenas ações. A construção conjunta de compromissos marca o fim de um ciclo e o início de outro no sistema familiar. Quer dizer, não precisa promessa de que agora eu vou ser o melhor pai do mundo. Nós queremos pouco, mas efetivo. E essa construção foi conjunta, por isso que nós chamamos de co-construção de uma nova realidade. Qual é agora uma nova realidade para a família? A mãe que tinha a filha para confidenciar tudo, agora vai procurar um terapeuta. E vai conversar com a filha do lugar de mãe e não de amiga. Que mãe e filho não é amiga, é mãe e filho. Inclusive, tem uma hierarquia funcional, que isso aí, a hierarquia familiar. Se é amiga, então cadê a hierarquia? Perceba, entre amigos não tem hierarquia. E o pai ser mais presente. E então, a reflexão final e fechamento da mediação. A parentalização, muitas vezes silenciosa, nasce da dor, da ausência e da tentativa de manter o sistema funcionando. Ao reconhecer e nomear essa inversão, damos à criança o direito de ser criança novamente e aos pais a oportunidade de ressignificar o seu papel, que estava fora do papel. Então, quero agradecer a coragem de vocês em olhar para essa dinâmica com tanta honestidade. A parentalização nem sempre é percebida com clareza, porque se veste de cuidado e maturidade. Mas, ao reconhecerem isso hoje, já estão dando à Júlia a chance de ser filha novamente. Está vendo como foi que ela encerrou? Falou um pouco sobre o procedimento e parabenizou. Sempre a gente parabeniza aqueles que vêm procurar a mediação. E isso aí mudou o sistema. Viu como mudou? Só com perguntas. Essa mediação só teve perguntas. Agora, dentro dessa mediação,
cabe sim outras intervenções. Cabe a linha do tempo, cabe aquilo que eu falei para vocês. Oh, eu esqueci até o nome da dinâmica agora. Mas ia ficar tudo muito longo, entendeu? Eu tirei para cada fase da mediação um slide de pergunta e um slide com a mediadora. Então, vocês viram como as perguntas conduzem a mediação do início ao fim. Não estou com isso dizendo que vocês têm que fazer mediação somente com pergunta a vida inteira. Não. Pode fazer qualquer outra intervenção, mas com certeza o que faz andar a mediação são as perguntas. A intervenção desata um nó, mas desatou esse nó, você vai para onde? As perguntas. Qualquer intervenção é para desatar alguma coisa ali. Do resto, são as perguntas. Direto, e você viu todas as perguntas reflexivas, todas literalmente dentro do tema. Nós não saímos do tema. E olhe que a narrativa eu botei pequenininha, não foi? Tudo só foi um slide, porque senão, e mesmo assim, já são 9h12, 21h12, se a gente ainda fosse ir até 10 horas da noite, fica cansativo também. Até para vocês, se quiserem assistir depois, né, na gravação, para copiar perguntas para alguma coisa, entendeu? Não, como é que se diz? Não está tão longo, entendeu? E aí a gente vai, a cada 15 dias, pegando um caso, daqui a pouco vocês vão estar já conseguindo, vocês próprios, elaborar suas perguntas reflexivas. Disponibilizar esse slide, não. Eu não disponibilizo slide quando eu estou para o Meet sistêmico, porque o Meet sistêmico é uma aula aberta, entendeu? É como se diz, eu teria que disponibilizar para 90, 100 pessoas, entendeu? Não, é por isso que eu não disponibilizo. Então, vocês entenderam mais ou menos o processo de procedimento de mediação, parentalização, e ainda mais com uma ideia de como conduzir uma mediação com parentalização. E as dinâmicas, a gente vê outro dia outras dinâmicas, porque senão vai ficar muito tarde. Se eu trouxe ainda 3 dinâmicas, e olha que horas já são, 21 e pouco, começamos 7h45, não foi? E quando é assim, o Meet é só 1 hora. Mas está tudo bem com vocês? Entenderam? Ficou bem, Ellen, para você? Aí, se você quiser alguma coisa, algum material, eu vou botar lá no canal do YouTube. Tá, tá ok. Aí você assiste, tira. É porque Vai às ficar vezes gravado, né? está gravado no canal, e eu vou botar no canal do YouTube. Ah, qual é o canal? É Mediação Familiar Sistêmica. Não, Curta. tem eu não. Obrigada, Luiz. Curta o canal e assista a aula. Oxi, eu ainda estou gravando? Não, eu não estou gravando, não. Nesse Acho que instante tá eu sim, parei. professor. Eu não sei Tá? se está escrito gravando em cima, em vermelhinho. Deixa eu ver.